Bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente já perguntando se o UFC não ia começar. Estamos no ar, pessoal. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí. O UFC no ar. Se vocês puderem dar um feedback de sua imagem pra gente já iniciar aqui o debate. Por favor. Isso aí, tô Feedback entrando de som, aqui. imagem. Entrando aqui agora. Ainda não estou no pregão ao vivo. Som e imagem ok. Bingo. Isso aí. O Luvili perguntou, né, se já teve UFC. Não. Hoje. Rio Hunter, todo mundo. Bingo. Ok, manos. Era. Edmond Dantes. IF500. Tudo ok. Beleza, ganhei na veia. Estamos ligados, o Oda aqui. Então, no ar, senhores. Recorde aí de audiência. Como é que tá agora a produção, audiência nos canais? Total, tá? Vamos ver se a produção fazendo aqui as contas. Fazendo a conta que é difícil. Vai demorar, a gente no soma, final a gente manda aqui. A Quantas? soma é difícil. 580? Ele disse aqui 300 pessoas. Eu falei, quantos? Trocentos? Eu não consegui entender. Mas são 560, é isso? Ele tá fazendo aqui a conta, tá com dificuldade, mas Pegou a tudo bem. calculadora ali. É. 575? Olha lá, 576, chega, obrigado. Mas vamos lá, né? A gente tava falando aí que bolsa que poderia ser impactada, né? Exterior. Janet Yellen falando no discurso do Fed ontem de que os ativos estão um valor talvez exagerado. Foi uma frase Ela falou tanto, aquilo, né? Não entendi por que ela falou aquilo, impressionante. O Warren Buffett falar uma coisa, mas, pô, ela falar é outra, bolsa né? tá cara. Era, tipo, impressionante. Mas, Mas, além disso, você teve aqui, aqui por um lado teve uma melhora, né? Que foi a aprovação da MP 665, né? Isso acabou sendo uma melhora, né? Quando a gente vê esse anúncio passando, o PT teve que mais uma vez ceder e falar que é a favor do ajuste, não é contra, como apareceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando que era um absurdo terceirização, que era um absurdo aquilo tal, e não admitindo que precisava se fazer um ajuste e que houve um erro aí na gestão, né? Impressionante isso. O Elefante Branco está perguntando aqui já. Celso, não entendi. Ontem discordância tua com um Góes sobre Qualicorp. Qualicorp, até o Kim pode comentar. A gente gosta por fundamento. Ele, pelo técnico, ele acha que não vale a pena a compra. A Qualicorp, depois dessa queda que a gente viu desde o começo do ano, está negociando aí um múltiplo bem abaixo do histórico e média histórica que a gente tem visto nos últimos anos. Então o risco-retorno começa a valer bastante a pena nesses níveis. Talvez níveis mais altos ali não, porque você tem aquele risco aí de mudança das regras dos planos coletivos, etc. Esse risco sempre vai ter, então você tem que lidar com isso e ponderar na parte de risco. Então nesse momento aí, de novo em termos de múltiplo, risco-retorno vale aí alguma posição ainda que não concentrada, assim como a gente faz nos nossos portfólios hoje. A gente não tem muita concentração em Qualicorp, mas é uma composição muito boa para ter em carteira. Isso então, respondido. Mas vamos lá, então cenário aí bastante desafiador, né? Saiu a ata do Copom, tá? Que demonstrou a repetição aí da palavra vigilante. Mais altas virão, muito provável que isso ocorra. A curva precificando já mais meio ponto e 0,25 nas próximas 14%. 14%. Me perguntaram hoje se poderia atingir 14,5%. A gente falou de 14 lá atrás, né? Depois as curvas arrefeceram. Vai ser interessante para montar a pré. Né? Comprar um janeiro 17, janeiro 18, se eles, a curva abrir muito, vai ser interessante. Eu tava até vendo os produtos que a gente tem ali, tem vários instrumentos pré ali pro pessoal que quiser. Ontem a gente conversou bastante, né, no XP Connection, sobre alocação global e, obviamente, apesar da gente conversar bastante sobre renda variável aqui,
renda fixa é uma importante parcela do portfólio global dos clientes. E tem, poxa, muito instrumento para justamente pegar e ficar pelo menos uma parte ali, o pessoal que está um pouco mais, tem um pouco mais de apetite a risco, alguma coisa nesse sentido, ficar no pré agora e travar ali. Tem alguns instrumentos ali dando 14,5, 15 bruto, né? Mas a gente está falando de 13 líquido, 12 muitos líquido, para durante 2 anos, nada mal, até 3 anos tem alguns instrumentos que estão pagando isso com proteção da FGC, então interessante. Mas é isso, o BC mais duro, né, nessa questão de aumento de juros e já precificando na curva ali, meio e 0,25. O Roberto da Blue 3 está perguntando aqui, Kim, pode comentar algo sobre Rumo 3? Para onde vai esse Rumo? Rumo está sofrendo bastante. Para a gente lembrar, depois que ela anunciou o plano de investimentos, etc., o papel caiu bastante, porque é um CAPEX muito elevado para fazer agora de curto prazo. Em termos de caixa, você não vai ter uma elevação tão significativa na parte operacional, porque eles já passaram guidance. Então isso aí tende a pressionar, porque você tem algumas incertezas ainda com relação às sinergias, se de fato vão acontecer, em que velocidade isso vai acontecer. Então quanto mais incerteza, o pessoal coloca no preço, tem sofrido bastante. Até algum tempo atrás ali deu uma respirada boa, teve um dia que subiu bem forte, porque algumas casas deram compra ali. Mas de novo, a gente prefere ficar fora do ativo no curto prazo. O risco retorno não está valendo a pena para a visão de curto prazo. Alguma alocação só vale a pena se tiver um horizonte maior, porque aí sim você tem tempo de pegar sinergia, renovação de concessões, etc. E como o mercado antecipa, enfim, talvez uma visão mais longa ali faça sentido, mas sem muita concentração também, porque você tem essas incertezas aí com relação à sinergia e também renovação das concessões ferroviárias. Então vamos ficar esperto aí, por enquanto, ficar fora do ativo aí nesse curto prazo. Boa, o RP está falando aqui, Celso e quem preferia o SP Connection no formato anterior, pois a alocação já vejo diariamente aqui. Mas aí foi uma sugestão, muita gente solicitando a RPA, até porque é um programa aberto, né, na Infomoney, né? Como esse é um programa aberto para todo mundo que quiser assistir, etc., e não só os nossos clientes, a gente quer justamente passar essa noção de portfólio, etc., para os demais clientes. Talvez os clientes da XP tenham bastante familiaridade, mas você não pode expandir isso para toda a população, enfim. Então a gente quer justamente, como é o lema da XP, ajudar o brasileiro a investir melhor. E a gente está tentando fazer a nossa parte aqui. Beleza, o pessoal perguntando aqui de Lame, o VET, se vale a pena comprar para resultado. A gente gosta, né? Mas é um negócio que é interessante isso, né? O que vale é a expectativa, né? Às vezes a expectativa é muito elevada, sai um resultado bom, a ação cai, porque todo mundo já tinha comprado o ativo, foi para resultado. Natura, o resultado veio neutro, ninguém esperava nada, mas veio neutro e não veio ruim. E aí a ação não parou de andar e depois ainda deu squeeze. Então é difícil dizer, mas compraria, teria Lame. Já o Franzossi falando aqui, perguntando de Betou, não teria, né? Apesar de a loja americana ser controladora da B2W, ela depende de crédito, né? O ticket médio dela é de R$200, nas americanas 32, parcelamento, compras a prazo, eletrodoméstico, tudo isso subindo em dólar. Acho bem complicado aí o cenário para as varejistas, né? Não só a internet, mas as varejistas de eletrodomésticos. Não teria B2W, mas Lame teria. O S&P perguntando, você não acha que a Yellen realmente tem razão? As ações estão muito caras nos principais mercados mundiais, inegavelmente? Sim, é o que a gente fala aqui. E lá fora também, concordo. Só não acho que ela deveria falar sobre isso. Acho que esse é o ponto, né? Acho que ela deveria se preocupar com outras coisas e não preços de ativos no mercado. O JSF perguntando se podem comentar sobre Localiza, Rente 3. Ninguém esperava, assim, o mercado não acreditava que fosse bater, né? Alta de juros não vai bater, pior econômica não vai bater, bateu, né, no resultado da companhia. Ela nada mais é do que uma companhia que pega CDI mais uma taxa, dinheiro emprestado, compra automóveis, digamos no início do ano, ela compra automóveis zero, utiliza eles em média 12 meses e depois vende eles usados. Como ela
ela que determina quem vai ser a montadora com o maior número de veículos vendidos. Ela escolhe lá, Fiat foi mais barato os veículos dela, GM, tudo isso. Tanto é que tem momentos, Localiza está vendendo no ano, vende Celta, Corsa, são vários carrinhos daquele que ela comprou. No outro ano é Palio, é Uno, porque ela muda de montadora o que tiver mais barato, mais atraente para ela. Um ano depois ela vende o carro pelo mesmo valor. Esse é o grande ponto. Então, ela pegou um CDI, o CDI vai contra ela, em compensação ela tem que utilizar aquele veículo, a taxa de utilização tem que ser alta e manutenção para que ela possa recuperar aquele financiamento que ela pegou. Como a taxa de juros subiu, então você já encareceu o teu financiamento. E o veículo, 12 meses depois, mesmo que ela compre com desconto, ela não está conseguindo vender pelo mesmo preço. Que a demanda não é a mesma. Né? A demanda não é mais a mesma, então ela está tendo esse problema. Esse é o primeiro ponto. O outro é justamente enfraquecimento da economia, aluguel de veículos, né? Tudo bem que a maior parte é feita por frota, é feita por empresas, não é por pessoa física. E também quem viaja a trabalho. Mas mesmo assim até isso está sendo afetado negativamente. Corte de custo das empresas. Então é outro ponto aí. E o ativo negociava a um múltiplo elevado. Tá ok? Mais perguntas? Tô procurando aqui. Teve... Loja Zering também. Fala. Era essa que você ia falar? Não, teve o pessoal perguntando da alta de Croton, acho que até vale falar de Ânima, que também reportou resultado, até dei uma olhada ainda aqui por cima no resultado, mas enfim, Croton tem reagido bastante aí depois de ter sofrido durante o ano. O pessoal começando a olhar, né? A gente já viu isso na última pesquisa que a gente fez com os investidores, o pessoal começando a olhar de novo o setor de educação e Croton talvez seja um dos primeiros ativos que o pessoal volte a olhar aí por conta de qualidade do ativo e do management, etc. Saiu o resultado de Ânima, o resultado financeiro ali ainda continuou em patamares bons em termos de receita e margem, até cresceram margem EBITDA para esse trimestre, só que tem que ficar um pouco de olho no operacional, né? Porque no financeiro tá ok, mas aquelas questões das mudanças no FIES, etc., ainda não impactaram totalmente o resultado. Então, o operacional, se você for ver, foi bem fraco não, mas começou um sinal, talvez, de inversão ali bem importante, porque captação cresceu muito menos do que o histórico, a evasão já cresceu, então a base cresceu menos já nesse trimestre, então acho que daqui para frente você pode ver alguma coisa mais nessa linha mais fraca de operacional, que é natural com essas mudanças do FIES, mas o operacional está indo, o financeiro ainda foi um bom financeiro para esse trimestre, mas o pessoal já pode projetar alguma coisa um pouco menos acelerada, um patamar um pouco mais baixo para os próximos tris. Então esse foi o resultado. Por isso que o papel não estava sofrendo grandes alterações ali. Financeiro bom, mas perspectivas não tão boas assim, tá? Beleza, tem algumas perguntas aqui. O pessoal perguntando sobre Loja Zering, que só está resultado hoje. Não existe chance de sair positivo? Putz, acho que não. Não existe chance não existe. Só que tende a ser baixa. E a última semana sofreu uma alta considerável. Estaria o mercado se preparando para uma queda nos próximos dias? Difícil dizer, a gente aqui não analisa a parte técnica, né? A gente pode até olhar, mas a gente não compra ou vende. Isso pode ajudar a ser uma ferramenta que ajuda, né? Tem dois ativos que a gente gosta. Se um está no melhor momento de compra, a gente até fala. Eu esperaria. A Loja Renner ganhou muita participação de mercado. É um concorrente da Hering? Outro ponto, quando os shoppings reportaram same-store sales menor que a inflação, vendo as mesmas lojas, pois só mostrou que alguém está perdendo muito market share, alguém está com same-store sales muito negativo. Para a Renner reportar 16,5% de alta? Para conta fechar, né? Para conta fechar. E Renner não é loja de rua, é loja em shopping. Então, para conta fechar, alguém tem que ter reportado. Se veio 5 BR Malls, a outra reporta 16, tem que ter vindo menos 10. Então, Hering pode decepcionar, né? Mas pode ser uma melhora no setor de varejo, de vestuário, e Hering melhorou. Sim, mas eu não iria apostando em Hering, não. No Pain No Gain, JBS é uma boa ação para longo prazo? Não gosto do setor, não gosto da governança corporativa, não gosto da gestão.
Então, não teria. Cooperação para os seus netos, Ambev, Itaú, não é não? Cielo, empresas bem geridas, Lojas americanas. Lojas americanas. Carrega, Ultrapar. O estresse que você vai ter e fui surpreendido positivamente com o resultado. A ação continua subindo. Escadinha. Então, aí quer ir para o gain, aí você tem os Minas, CSN, essas loucuras. Até Vale, olhando o longo prazo, Sim. é um ativo, não estou olhando 10 anos, tudo bem. Empresa bem gerida e tal, mas não dá para olhar para isso, para Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, nada disso. Perguntaram de Gafisa estejam fora do setor de real estate, mas está andando. Sim, pode subir, como os Minas, CSN, aí um dia cai 7, outro dia sobe 8, mas setor que não dá para comprar de real estate. Vocês viram os números horrorosos da PDG, e a Gafisa vai separar a tenda de novo, vai a outra abrir capital, mas mesmo assim o cenário está muito complicado. Isso até que é bom, Elbor, Ivan, MRV, direcional, mas eu prefiro ficar de fora, não vejo recuperando tão cedo, tá? Ainda junto com essa questão de real estate, uma pessoa perguntou aqui sobre Detex, né? Se é o mesmo racional de real estate. Pouco diferente, porque Detex... a Duratex é o efeito que o pessoal chama de efeito formiga. Por mais que a gente tenha número, né? Mas diminuíram as obras, né? Os prédios novos e Duratex. Duratex fornece pouco. A parte de piso, louças, metais. É muito efeito formiga, que é o quê? Reforma de banheiro, louças, metais. Quem vai fazer reforma de banheiro agora? O cara está preocupado com o emprego. O cara não consegue mais comprar carne. A inflação, postei hoje no Face. Se a sua inflação é de 8,5, me avisa, 8,2, 8,3, porque a minha é mais de 10 mole. Colégio sobe mais de 10, água sobe 15, energia sobe mais de 70. Que é? Nada é 8 e pouco. Para mim tudo é acima de 10. Se alguém tem inflação aí de 8,5, me avisa, porque tá difícil comprar qualquer coisa mesmo. Então, E o pessoal deixando dinheiro na poupança, né? O pessoal dinheiro com essa inflação aí. Impressionante. Então, não dá. O Elefante Branco falando aqui que o mercado vem uma expectativa futura. Ontem foi a 2 shops diferentes, passei em 2 lojas americanas vazias. Sim, mas aí você está falando, né? 893 lojas, né? Não dá, passando num dia mais vazio. E ela também vive de datas específicas. Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa. Óbvio que isso tudo foi abaixo. Só que mesmo sendo abaixo, a gente não acredita que tem uma resiliência. E às vezes ele tá vendo aquelas lojas grandes, né? A gente tem um monte de Americanas Express aí. É isso que ela nadou de braçada. Hering, já comentamos. Cosan, resultado abaixo do esperado. E aí o ativo vem sofrendo. Se tiver que ter, é preferível ter Ultrapar ainda. Gafisa não é para ter, já explicamos aqui. Sula e Porto Seguro, o resultado de BB Seguridade veio bem forte, mas veio bem forte principalmente pela parte de previdência, e essas não têm, assim, previdência, né, tão forte assim, como tem BB Seguridade. Acredito que as outras seguradoras devem vir um resultado bom, a gente já falava sobre isso, falei ontem sobre BB Seguridade, acho que anteontem, que o resultado do primeiro TRI deveria vir forte, veio até acima do que se esperava, por isso o ativo apresentou uma performance boa. Sul e Porto Seguro, acredito em performance, mas Porto Seguro depende muito de automóveis, Sul América um pouco ainda de automóveis, então esse é um problema que a BB Seguridade não tem, não depende tanto de automóveis, é capitalização, vida, que por incrível que pareça, cara, recorde, né? Você acha assim, primeiro TRI, o mercado já não está mais fazendo capitalização, impressionante, continua bastante forte em relação a isso. Se perguntaram de Cielo é para cima, caiu, comprou. Caiu, comprou. Varejo é ruim? Mas que os caras conseguem fazer, surpreende, como surpreende positivamente, ou açãozinha, igual Renner. Como é que pode? Eles são ali conservadores na hora de dar perspectivas e alinhar as expectativas de todo mundo, e vai lá e surpreende sempre. Duratex, já falamos, real estate, não teria, tá? Porque ela depende de crédito e ninguém vai fazer obra por agora. CETIP, dá para carregar? Sim, a gente gosta ainda. Mas só lembrando, gente, a bolsa está ficando bem cara, a gente já vem falando isso diariamente. Ativo é bom pra caramba, BVMF, 22, 21 vezes de lucro, meio surreal. Até CETIP, apesar de pro médio e longo prazo ser um belo ativo, pro curto prazo tem que ficar esperto aí com essa questão do Detran, não tá renovando o contrato, maior concorrência, você tem também aquela questão
da GVT, né? GRV. Gravame também, propina não teve. Mas a gente fala, Ambev é mais tranquilo nesse sentido, é caro. Só que agora o que aconteceu? A Ambev ficou parada, né, gente? Você andou no início do ano, nos últimos 2 meses praticamente parada. Subiu muito pouco. E aí a bolsa subiu. Aí os múltiplos de todo mundo corrigiu para 20. Cielo, BB Seguridade, BVMF, CETIP e Ambev paradinha. Então, o que é mais resiliente? Bebida, que não cresce o volume, mas o cara melhora mais, ou CETIP, BVMF? Então, por isso que a gente acha que a bolsa tinha que realizar. Né? Tá difícil encontrar ativos aí interessantes, entendeu? Mas vamos lá. Gafisa, a gente falou, a gente não gosta do setor de real estate como um todo, então não teríamos Gafisa. Tá ok. Perguntaram do resultado aqui. Quando sai o resultado de Kroton e Estácio? Estácio sai hoje depois do mercado e Kroton semana que vem. Boa. Hoje ainda tem alguns resultados, né? Termina a semana que vem, graças a Deus, período de resultado. De matar o cidadão aqui. Todo dia resultado, sai à noite, sai de madrugada. Pô, Ambev, eu olhei o celular de manhã cedo, 3h30 da manhã enviaram o resultado. Eu falei, pô, isso é brincadeira. Aí você chega aqui, pelo menos não solta o resultado igual o BB Seguridade, né? 8h45 da manhã, BB Seguridade aparece. CSN GGBR 9h20, sei lá, 9 horas. Brasil Foods, todo mundo perguntando, segue revisão para baixo? Sim, por conta de valuation. É uma companhia que, mas 47% das vendas é para exportação. Concordo plenamente. Dólar subiu, ajuda a companhia, ajuda, mas não se esqueça que o custo também dela sobe de soja, milho, farelo, tudo isso, né? O frango é um milho gordinho, né? Isso uma vez eu aprendi na Perdigão e falaram isso e é verdade, o frango é um milho gordinho. E no mercado doméstico, como é que tá? Mercado doméstico, volume caindo para a Venezuela, caindo para a Argentina, despencando para a Rússia. Então, assim, quando a gente olha, e fora que a troca por produtos de menor valor agregado, é aquilo que a gente vem falando. A população continua gastando nas compras de R$200, só compra menos. Porque a inflação de alimentos, como eu citei, é de 2 dígitos. Então, ele compra os R$200 que ele comprava antes, só que ele leva menos produto. Então, na hora dele levar uma pizza pronta da Sadia, Perdigão, ele não leva, ele vai levar a massa para fazer a farinha, a água, ovo para fazer em casa. E isso vai afetando, não tem como, afetou shopping, que dirá essas empresas fornecedoras. Então é um cenário aí muito desafiador. A gente não recomenda Brasil Foods, inclusive está na nossa carteira short. Esse é o resultado, é aquele famoso negócio. O resultado veio neutro. Aí o ativo sobe 8 no dia. Aí às vezes sai o resultado, Natura, neutro, o papel explodiu. Aí sai um resultado bom pra caramba e Itaú cai. Porque todo mundo tem, esse é o grande ponto. Já Brasil Foods tem muito mais gente leve, mas está de novo ali 20 vezes lucro. Celso, Suzano, ótimo, o pessoal perguntando. Pra ter, né, Kim? Resultado sai hoje, né? Hoje, depois do mercado também, Suzano, Fibra tinha vindo um resultado bom. E Suzano a gente está esperando também um bom resultado por conta de dólar, exportação, etc. Apesar do mercado doméstico aqui de papel pode pesar um pouquinho, mas no net, o líquido de tudo isso, a gente ainda acha que deve ser um bom resultado. E gostamos de Susby. Aí o Neto Trader gostou aqui do frango ao milho gordinho, né? Até parece, até a cor, né? Amarelinho, tá? Acho que é por isso que é amarelinho, né? Já nasce na cor do milho, né? E vai engordando, só comendo milho. Em 14 dias já tá pronto, né? Pro abate. Como é que pode? Vive 2 semanas. Muito pouco. Mas se fosse falar assim, apostas para ativos e lojas americanas, né? De hoje para amanhã, Estácio, de repente, poderia ser um pouco Suzano, né? Fosse botar Suzano, lojas americanas e Estácio. Não é isso? Dá para fazer um. Seria essa a ponderação aí em relação ao que eu colocaria. A pessoa perguntou muito de Eletropaulo, a Eletropaulo voou. Voar eu não gosto, não gosto, voou, acontece. Mas muito por conta dessas mudanças. Não tem racionamento, posterga para frente. Acho que todo mundo viu. Hoje e ontem, até postei isso também, a coluna Radar do Lauro Jardim, falando sobre energia elétrica. Falando que reservatório está num nível abaixo de 50% do ano passado. E não, se ano passado teve problema com água, imagina esse ano, com água e luz. Então, subiu porque teve reajuste de preço de energia. Novamente agora, Eletropaulo se fala num reajuste residencial de mais de 16%. O que o governo está fazendo? Teve algumas que me criticaram até no Facebook, eu falei assim, tá errado, deveria ter racionamento e não alta de energia. Eu falei os dois, né? Porque com racionamento, você multa e pune quem gasta mais.
Porque vai pegar o teu consumo, quem vai falar assim, você consumiu tantos litros por mês nos últimos 12 meses, sua média é essa. Se você tá assim, cara, já aumentou a luz para mim, aumenta para todo mundo, não vou pagar a multa, vou consumir, continuar consumindo 30%, não tem multa. Vou subir mesmo, eu continuo, não ligo para isso. Quando eu falar para você, ó, a multa vai ser de 100% se você aumentar, aí você fala, opa, controla atrás para baixo. E aí só paga quem gastar mais. Pô, aquele cara que está economizando a água, que coletou a água disso, construiu aquilo tal em casa, vai pagar mais 16%. Para mim não, tem que aumentar porque a água ficou mais cara. Ok, energia, água. E também tem que fazer um racionamento, tem que ter os dois. E se você não decreta racionamento, não pode multar. Por que não decreta racionamento e prefere aumentar a tarifa? Porque o governo acha que se aumentar a tarifa, cai o consumo. E fica menos mal, né? Ah, não aumentei a tarifa. Fala assim, racionamento, aparece na televisão, racionamento de energia. Muito emblemático. E foi tudo aquilo que o governo anterior fez, na época com Pedro Parente, quem lembra, né? Eu lembro que eu já tinha idade, estava no mercado financeiro, reclamou, olha lá, racionamento e tudo mais. Com uma situação menos pior do que agora, eles fizeram racionamento. Mas é isso, né? O governo fica escondendo, não fala as coisas. O pessoal até falou que eu estava dando opinião política ontem, quando eu falei do fim do ciclo do PT no poder. Gente, são pesquisas até de analistas políticos que a gente fala do acirramento, da base PP, PMDB não querendo mais apoiar o PT, o racha no PT. É por isso que a gente acha que é o fim do ciclo, a probabilidade é enorme nas próximas eleições, o PMDB vindo com o candidato. É por isso que a gente fala, não é opinião política, é conversa que a gente tem com diversos analistas políticos sobre isso, idas a Brasília, aqui, aí a gente está monitorando isso. Então, no cenário, tem uma probabilidade maior hoje, bem maior, do PT não continuar no poder. Isso aí. Teve alguma pergunta de... Cielo, o balanço já saiu, Macário. Já saiu o balanço Cielo, foi muito bom. Para variar, surpreendeu as expectativas. O ativo subiu, estava R$ 39,00, foi para 41,42, desculpa. Não, é que teve uma pergunta só de algum comentário de LPL. Eu falei, LPL é isso, Eletropaulo, tá bom. Subiu, explodiu, a gente não gosta do ativo, se vier racionamento e tudo mais, devolve. Não teria... Ontem, na Batalha do Século, perguntaram, o próprio Gost falou que nesse nível não entraria. Mas também não vende ainda, porque estava numa tendência de alta. Celson, ou o SMP, excelente pergunta. A ata do Copom está jogando juros futuros para cima. Até onde vocês acham que a Selic vai? A gente falou, né, uma época atrás, 14% poderia ir. Pode. Não achamos que supere 14%. Mas está claro, com a ata botando vigilante, que é para cima. Então... As curvas já estão colocando mais meio ponto Isso. na próxima e ponto 25, que aí já 14. chegaria nos 14. Já me perguntaram os 14,5%? Não achamos, mas é óbvio que vai depender de inflação. Quando a gente olha a produção industrial caindo muito mais do que o esperado. Poder de renda da população cada vez pior, então isso está bem complicado. 13,5 com 14 ali, né? Vamos ver se teve mais aqui. Tem tempo, né, produção? Ah, tá. Dedo podre, Celso, sou seu fã. Obrigado, senhores. Obrigado. Muito obrigado. Vale 5, o pessoal pedindo para comentar. Vale 5, tinha uma pergunta, o pessoal pedindo para comentar e outra lá em cima, perguntando se vai cair mais. Na verdade, o que a gente acha, pelo menos na nossa visão, é que sim, deve corrigir mais, Vale, porque se você olhar os fatos, as informações que a gente tem, de fato, essa alta foi exagerada, mais do que deveria, porque, primeiro, você tem um nível de short muito alto, nos highs históricos, a gente viu, meados de março isso começou a posição short ficou muito grande, e aí depois que aconteceu foi que a China começou a vir com essa história de estímulo, BHP reduzindo oferta e capacidade, e aí o minério andou, tudo bem, Vale obviamente deveria andar, mas o que aconteceu é que como tinha muita posição short, você teve um short squeeze ali, ao longo dessas últimas semanas, muito forte, e aí fez a esticada de Vale ser muito maior do que historicamente acontece nessa correlação minério e Vale. Se a gente for ver, ultimamente a distorção cresceu bastante nesse ratio que a gente faz do quanto variou Vale e minério. Distorção, então, isso é a sinalização de que foi alguma coisa exagerada, e o que pode explicar isso, obviamente, é esse short squeeze. Então, por isso que a gente vê, pelo menos pra gente, Vale tende a corrigir mais. Depois de toda essa esticada, ela ficou acima, em termos de múltiplos, esticou muito acima dos concorrentes globais. Então, diversas informações e fatos ali que corroboram o nosso racional
de que Vale deu uma esticada mais forte do que deveria e deve corrigir. E aí, outro ponto aqui é que à tarde, provavelmente a gente vai escrever alguma coisinha sobre Vale e fazer uma proteção, até lançar uma call aí que vai ficar bem interessante para o pessoal que já tem Vale na carteira se proteger ou fazer alguma estrutura nesse sentido. É isso aí. Perguntaram se o RJC Filho, vocês comentaram sobre o site de Suzano, Fibra e Lame de hoje. Vocês comentarão, né? Podem somente dar opinião de novo. Não saiu, só saiu de Fibra, Suzano e Lame. A gente acredita que vem um bom resultado. Se você apostar em resultado bom, aquilo que a gente falou, primeiro Suzano, Lame e por último Estácio. Tinha até esquecido. O BB Seguridade surpreendeu positivamente, Cielo surpreendeu positivamente, pra caramba, assim, chamou bastante atenção. Lojas Renner foi extraordinário, Ambev veio neutro, mas andou, por conta de melhora de margem. Natura vem neutro e explodiu. São coisas aí do... Estácio, só lembrando que em termos de captação, etc., deve vir um bom número, só que já é bem sabido do mercado, então pode vir um bom número por enquanto, a gente ainda acha que vai refletir de forma negativa para os próximos trimestres, mas esse trimestre pode ser alguma coisa semelhante com o que aconteceu à Ânima, um financeiro bom ali, ganho de margem, etc., mas o operacional já começando a desacelerar. Bom a gente ficar ligado nisso aí para o resultado de hoje. Isso, e o Rio Hunter perguntando aqui se Petro volta para os R$8. Difícil voltar para os 8, né? Só se tiver uma captação. Como eles estão evitando captar porque o governo tem que botar dinheiro, né? Então é difícil enxergar isso. E saíram notícias positivas, né? A possibilidade do modelo de partilha, né? O próprio saindo o resultado da semana que vem, na sexta-feira, deve vir bom. Por que deve vir bom? Porque pega a gasolina e diesel um preço mais elevado em janeiro e meados de fevereiro, depois acabou a paridade diminuindo, então deve ser bom. Mas a gente segue não recomendando, dado o elevado endividamento da companhia. É impressionante. A companhia 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA é muito complicado. Tá? Então a gente segue não recomendando exposição em Petrobras. Quem tenha, monte uma fence para depois eu sou chato, né? Mas para não gerar problema depois. A pessoa tem que acostumar, né? Depois, poxa, caiu e tal, a gente avisa, né? Então, tem fence aí protegendo 15, você captura 15 de alta e 15 de queda, pô, tem até 20 se for um prazo mais longo. Então, com custo zero, tá bem interessante mesmo. Acho que é isso. Produção, é isso? Acorda aí, produção. Opa! Dormindo? Hoje é quinta ainda, produção. Friozinho, né? Dá aquele sono. Pô, até aqui no estúdio até que não tá tão frio hoje não, tá mais tranquilo. Ontem eu vim de uniforme, né, no Batalha do Século. Na semana passada, vim de uniforme com meu amigo Fernando Góes. Acho que é isso, senhores. Agradeço a audiência de todos. Cautela no mercado, principalmente. Resultados terminam na semana que vem. Hoje tem mais alguns aí pra gente comentar. Lojas Americanas, Estácio, né, amanhã. E Suzano. Esses são os 3 resultados que a gente vai comentar amanhã com vocês na nossa reunião matinal. Quantos presentes hoje? Dormiu de novo, produção. Vai pegar a calculadora, pera não consegue. Bastante. Bastante, Tem é um número bastante bem... gente. Bastante, que é 10 mil? Bastante. 1.000? Foi bem específico 50. na resposta. Era, muitos aqui ele está informando. Obrigado, produção. Produção está aqui, está de malcriação aqui. Mas vamos lá, senhores. Muito obrigado pela audiência, pela participação e pelas perguntas de todos. Nos vemos mais novamente amanhã na nossa reunião matinal. Ah, tá. Mercado voltando. Vocês acham que já realizou? Ainda cai mais. Olhando para frente, a gente acha que poderia ceder mais um pouco, olhando por fundamento. Ok? Acho que é isso. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.